Olá, salve Maria Imaculada. Olha os fiéis aí, ó, chegando, que entenderam que hoje é domingo, dia do Senhor, estão dispostos a continuarem a nossa jornada mariana. Parabéns para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, minha querida família católica da Imaculada. Deus abençoe a cada um de vós. Deixa eu ver quem é que tá aí. O Lucas, Adria, Letícia, boa tarde. A Jesse, salve Maria, Lorena, Marta, Renara. Deus abençoe, Renara, Arcanjo, Letícia, Júlio Maria. Oi, pessoal, deixa eu ver aqui, tá a Mari, a Bela Interessante, Júlio, Lucas, minha esposa. Deus abençoe, amor. Gostou do meu cabelinho, amor? Ó, dá uma cortadinha. Ai, a Mônica, Lucas Meirelles, Arcanja, tem o nome aqui, Gilvan, Marta. Deus abençoe, pessoal. Que maravilha poder estar aqui com vocês, viu? Patrícia, sejam todos bem-vindos. Luane, obrigado, amor. Fran Totus Tus, Santo Domingo para todos, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês aqui nessa live. É domingo, dia do Senhor. Eu achei interessante a gente continuar isso mesmo, em Vila Velha em breve. Eu acho interessante a gente poder continuar aqui, né, sem cortar os finais de semana, para fazer bem aquele propósito mesmo, tá? Que nós tínhamos combinado desse desafio com a Imaculada. Ituiutaba, Daniel, preciso ver. Nossa, meu Deus do céu, eu acabo não tendo muita noção da minha agenda, é mais a minha esposa mesmo. E aí depois ela me dá informação. Essa segunda-feira agora eu vou ficar uma semana direto pregando em Goiânia. Então, depois eu passo para vocês. Bom, pessoal, hoje nós iremos trabalhar sobre a terceira aparição de Nossa Senhora, aonde nós vamos falar sobre o primeiro segredo. Né? Eu convidei uma pessoa muito especial para estar aqui conosco. Essa pessoa deve ter tido algum probleminha que ainda não chegou, que é o Hélio. Ah, ele já enviou aqui sim, pessoal. Ele está aqui. Envia a solicitação aqui, Hélio, para a gente começar junto aqui com os nossos irmãos e irmãs aqui. Isso. Peraí. Hélio, como que eu faço? Eu visualizo. E depois eu... Vamos ver se vai aparecer aqui. Aí sim. Oi, Hélio. Tudo bom? Salve Maria. Hélio, Opa, salve Maria, tá ouvindo? salve Maria Imaculada. Amém, salve Maria. Tá ouvindo? Ai, agora que bucha que eu tô aqui, viu, Hélio? Eu te convidei para participar e não tô conseguindo escutar você falando, meu Deus do céu. Não tá Como que saindo faz áudio? aqui agora? Deixei aqui no fone para ver se é o fone. Ai, E Jesus, meu agora? povo querido. Eu chamei o Hélio e eu não tenho um retorno do que ele tá falando aqui agora. Ah, é? Hélio, Oi. você sabe como que se dá pra gente colocar o áudio aqui? Não, costuma sair normalmente. E agora, tá saindo? Pera aí, Pera aí, deixa eu ver o negócio aqui. eu vou sair e entrar de novo então. Ó. Hélio, salve Maria. Salve Maria, eu tô ouvindo. Ah, então, é por causa que eu não tenho retorno do fone. Então eu vou ter que pegar um fone porque eu estava na lapela. Então, Hélio, vai se comunicando com o povo. Pessoal, desculpe, falha técnica aqui. Eu nunca tinha feito assim, então eu estava usando o lapela, eu vou ter que retirar. Hélio, seja bem-vindo. Se apresente ao povo aí que eu vou estar pegando um fonezinho aqui para a gente dar continuidade na nossa live. Pessoal, o Hélio vai estar se apresentando para vocês aí. Ok, então tá bom. Amados irmãos, salve Maria. Me apresentando aí para aqueles que ainda não me conheciam. Eu me chamo Hélio Maria, eu tenho 34 anos de idade, sou casado, pai de 5 filhos, graças a Deus.
membro de uma comunidade chamada Comunidade Missionária Mariana. E para mim é uma imensa alegria poder estar aqui participando com esta live junto com o Anderson. Vocês estão conseguindo ouvir bem aí? Está saindo o áudio perfeitamente? Se alguém puder responder se está saindo o áudio aí perfeitamente, eu agradeço, tá? Santo Domingo, salve Maria, então tá show. Vamos aguardar. Ah, então perfeito. Obrigado aí, estão respondendo que está saindo o áudio, tá? Agora vai, Pronto. fecundíssimo da Imaculada. Gente, desculpa, como eu faço a live com o nosso microfone aqui, né, que ele é de lapela, ele não estava tendo retorno. Então eu peço perdão para vocês por essa falha técnica, eu deveria ter testado antes. Bom, pessoal, esse menino que vocês estão vendo aí é uma pessoa que eu tenho um afeto, um amor assim imenso. Já fiz diversas viagens com o Hélio. Há um tempo atrás, quando eu tinha a comunidade Escravos de Maria do Santíssimo Rosário, o Hélio era o coordenador, né, da missão de Brasília. Então nós vivemos momentos maravilhosos, pregamos muito por vários cantos do Brasil, choramos e rimos muito e temos um propósito. Eu digo que o Hélio, esse rapaz que você está vendo, é o amigo que eu tenho mais estreita união de alma, assim, o pensamento extremamente parecido. A gente tem as concordâncias, a maneira com que nós pensamos, as nossas partilhas. É o meu amigo assim que eu mais encaixo de pensamento com ele. Vocês não têm noção de como é bom para mim poder ter a presença dele aqui. O Hélio é um missionário assim maravilhoso, prega muito bem sobre Nossa Senhora, 5 filhos, então você pode ver, quando ele falou fecundíssimo aí, na verdade quem é fecundíssimo é ele, pessoal. E eu já tinha tentado, né, fazer com você lives para trazer no YouTube, mas nós não conseguimos, então hoje é essa oportunidade, velho. Seja bem-vindo. Ô Anderson, eu que agradeço, né? Faço das suas palavras a minha, exatamente isso mesmo que você falou. Eu fico impressionado que, às vezes, até as mesmas inspirações de Deus no meu coração é a mesma do seu coração. Então, isso não fica dúvida para nós de que realmente Nossa Senhora nos uniu. E eu sou muito feliz a Deus, a Nossa Senhora, pelo céu ter me presenteado com uma amizade tão bela quanto a sua. Você vai ficar falando desse jeito aos meus olhos. Você já sabe que eu sou chorão pra caramba. Oh, meu Deus do céu. Que maravilha. No dia que a comunidade fez 10 anos, você mandou aquele vídeo, eu tô aqui chorando a sorte. O que foi? Eu falei, o Anderson fica mandando os vídeos aqui, faz a gente chorar. Oh, meu Deus do céu. Tem uma palavra na Sagrada Escritura que é muito bonita, né, Hélio? É Provérbios 17:17, né? O amigo ama em todo tempo e na hora da prova ele se torna um irmão. Como é importante ter bons amigos. O Santo Tomás de Aquino diz que um amigo ameniza a dor e o sofrimento. Então, olha que alegria poder ter você aqui conosco. E, pessoal, se vocês puderem seguir o Hélio, conhecer um pouco mais do trabalho dele, tanto no Instagram... Como que você está aí no Instagram, Hélio? Oi? Como que é o seu endereço no Instagram? O meu tá Hélio Maria E. Tudo junto, né? Hélio Maria E. Aí também tem o canal do YouTube. Sim, o canal no YouTube tá Hélio Maria Oficial. Tá, a gente vai estar fazendo algumas outras ações aqui e a gente vai estar dividindo mais vezes esse Instagram aqui. Amém. Bom, pessoal, vamos lá começar. Hoje é o 7º dia do nosso desafio. A gente está falando sobre o nosso Hora de Fátima. Porém, eu não falo cada dia de uma aparição. Eu pego um trecho que eu vejo que dá para comentar e vou comentando sobre esse texto. Então, essa aparição aqui, pessoal, é a 3ª aparição que ela aconteceu no dia 13 de julho, tá? E aí eu quero desenrolar um pouco para vocês que eu e o Hélio vamos estar trabalhando para vocês. Então, no dia 13 de julho aconteceu que, novamente, Lúcia iniciou a conversa com Nossa Senhora quando se deu a aparição, que foi perguntado: vós, mister, que me quer? E aí a Nossa Senhora respondeu: quero que venha aqui no dia 13 do mês que vem, que continue a rezar o texto todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhe poderá valer. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é
para fazer um milagre com que todos acreditem que vós, Messias, nos aparece. Estava havendo as dúvidas, eram crianças, estavam um pouco assustadas, sofrendo perseguições, sofreram muito, estava querendo, né, um sinal para dar credibilidade. Bom, continue a vir todos os meses, e em outubro eu direi quem eu sou, o que quero, e farei um milagre que todos vão de ver para acreditar, mas que na verdade é o milagre do sol. Lúcia fez então alguns pedidos de graças e curas. Não, Lúcia fez o pedido de algumas graças e curas. Nossa Senhora respondeu que deviam rezar o terço para alcançarem as graças durante o ano, e depois prosseguiu. Bom, essa questão do terço a gente trabalhou, vai tá trabalhando mais. E ontem eu quis fazer de uma maneira prática, né? A gente rezou o terço, né, junto com os nossos irmãos, que foi na sexta-feira, para fazer de maneira prática o pedido de Nossa Senhora. Ela prossegue dizendo: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, por vosso amor, pela conversão dos pecadores, em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. E aí vem a visão, que é o primeiro segredo, e é o que nós iremos trabalhar hoje, o que ocorreu com Lúcia. Deu-se então a visão do inferno. Assim foi descrita anos depois. Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra, e vimos como que um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levados pelas chamas que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desesperos que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes com negros carvões em brasas. Bom, pessoal, o que eu quero estar iniciando aqui, só algumas contribuições, já eu vou estar passando para o Hélio, é justamente a questão de por que Nossa Senhora veio e mostrou o inferno. Sem dúvida alguma, a resposta seria porque ela nos ama. Ela nos ama e nos ama muito. E da maneira com que nosso Senhor Jesus Cristo pregou 18 vezes sobre isso no inferno, é para que ele fez isso? Se você for lá para o Evangelho de São João, no capítulo 3 e no versículo 16, vai dizer o quê? Com efeito, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em primeiro lugar, Deus é amor em todos os sentidos. A própria Sagrada Escritura vai dizer na primeira carta de São João 4:8, Deus é amor. Então ele envia o seu Filho ao mundo para salvar o homem por amor. E aí, o Senhor, depois de dizer São João que o Pai tinha enviado ao Filho ao mundo, né, para conquistar e para que todo aquele que crê no Senhor não pereça, mas tenha vida eterna, ele vai falar assim, pois Deus não enviou o seu Filho para julgar o mundo, para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê será salvo, mas quem não crê será condenado porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. A gente coloca essas coisas porque há muita objeção de essa ala moderna da igreja que vem falando, não, porque Deus é amor, ele não vai permitir que nenhuma pessoa seja condenada no inferno. E por que falar sobre o inferno? O inferno assusta as pessoas estão sofrendo, elas precisam de esperança. Então por isso que hoje em dia está cada vez mais pregadores com cunho motivacionais que não alerta a pessoa sobre, né, essa questão. Então, eu gostaria de dizer que nós temos que seguir o magistério da igreja. Isso é orientação para as nossas vidas. Um autor chamado Monsenhor de Segur recebeu esta fala do Papa. Pregue muitas grandes verdades da salvação. Dizia-lhe o Santo Padre, que era Pio IX, pregue sobretudo sobre o inferno. Nada de sincretismo. Fale claramente e para que todos possam ouvir as verdades sobre o inferno, porque nada é mais capaz de fazer os pecadores refletirem e, consequentemente, fazê-los retornar a Deus. Então, por que o Papa pedia, Hélio, para pregar sobre o inferno? Porque gera uma reflexão e faz o quê? O pecador voltar para Deus. A intenção é somente essa, né? E a última
coisa que eu quero contribuir aqui para você poder entrar, Hélio, é que quando eu fiz o seminário dessa pregação sobre o inferno no grupo de oração Alegrai-vos no Senhor, eu fiquei, assim, um pouco assustado com o nível de compartilhamentos, de curtidas e de comentários e testemunhos que veio sobre essas pregações sobre o inferno. Tanto que o ano passado, no mês de março, eu fui para a Irlanda fazer um retiro sobre novíssimos, morte, juízo, céu, inferno e purgatório. E eu confesso para vocês que não é uma pregação fácil de se fazer. Há um combate espiritual interno, a luta com os demônios é terrível. E às vezes, assim, Hélio, você sabe, como pregador, é muito mais gostoso falar sobre o amor de Deus, sobre o amor de Nossa Senhora, mas, em virtude dessas pregações, eu comecei a receber muito esses convites. E aí eu estava indo para Minas Gerais, encontro de jovens, e o cara me pede para pregar sobre o inferno. Mas naquele dia eu não estava bem. Eu não estava bem, eu estava mal. E quando eu fui na casa paroquial para fazer um descanso, estava vindo da viagem, estava cansado, eu fui entrar no quarto e tinha uma estante de livros. Aí eu falei assim, eu vou pegar um livro aleatoriamente, para ler alguma coisa assim. E olha, pessoal, o que aconteceu. Hélio, olha que impressionante. Eu não sei se eu já tinha partilhado essa história com você. Eu pego o livro e abro. Quando eu abro o livro, estava escrito: pregue sobre o inferno. Nossa. Numa biblioteca, onde tinha muitos livros, inclusive essa citação que eu acabei de falar aqui do Pio IX, eu tirei daquele livro, como recordação de que esse assunto é importante, em virtude do fruto que ela ocasiona, que é, na verdade, fazer o pecador refletir e retornar para Deus. E, sobretudo, como nós estamos no desafio de Nossa Senhora de Fátima, lembrar que no ano de 1917, Nossa Senhora mostrou o inferno e depois disse: olha para onde vão as almas dos pobres pecadores. Hélio, em virtude disso tudo que foi falado, o que você tem a contribuir conosco aqui? Então, Anderson, eu vejo que realmente falar sobre a existência do inferno é de extrema importância, até por causa da realidade hoje que nós vivemos. Nós sabemos muito bem que existe pessoas que vão até mesmo negar a existência do inferno, que isso aí é preocupante, porque se trata de um dogma de fé, mas a gente percebe mesmo isso, muita gente negando. E eu vejo como uma grande artimanha do demônio, não querer com que os pregadores, padres, seja quem for, não pregue, não fale mais sobre o inferno. Por quê? Eu estava me preparando para esse momento, eu lembrei de uma frase de São Leonardo Porto Maurício, que diz o seguinte, que o maior missionário do céu é o inferno. Então, assim, meditar sobre o inferno é fundamental, Você vê que o próprio Santo Afonso também fala que a meditação do inferno nos privará de cair no inferno. Então, você vê, se a meditação do inferno vai nos livrar do inferno, e se o inferno é o maior, vamos dizer, como diz esse grande santo, é o maior missionário do céu, como que nós não iremos falar de um assunto assim tão importante, até mesmo por causa dos frutos que esse mesmo assunto traz, Você mesmo acabou de nos dar um testemunho belíssimo. Você vê, você vai para um outro país por causa de uma pregação que fala dessas realidades dos quais não se medita mais hoje. E os santos foram unânimes em meditar sobre essa questão da existência do inferno, dos castigos do inferno, dos tormentos do inferno, e por isso eles meditaram tanto sobre essas questões das máximas eternas. Eu falo por experiência própria que a minha vida mudou depois daquele livro, que a primeira vez que eu ouvi alguém falando foi até você, que é o Preparação para a Morte. Que quando a gente vive de fato aquilo que está lá em Eclesiástico 7:40, em tudo que fizeres, é esse aí mesmo. Em tudo que fizeres, lembra-te do teu fim, jamais pecará. Então, quando a gente começa a meditar que existe uma vida após a morte, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, E tantas outras coisas bonitas que eu pude também assim compreender depois que passei a falar também sobre o mistério da morte, sobre essas realidades das máximas eternas, e de que compreender de que o tempo que nós temos de vida é o tempo da misericórdia de Deus para definirmos onde nós queremos passar a nossa eternidade. Então, assim, a gente precisa de fato falar desse assunto. Não é fácil, eu confirmo que você falou. Às vezes, quando a gente vai pregar sobre esse assunto, a gente padece diversos tipos de coisas, talvez para nem pregar sobre esse assunto, mas precisamos falar sim. Hélio, quando você falava essa passagem, eu também meditei ela um pouco antes de vir falar para vocês,
que está em Eclesiásticos 7,40, né? Em tudo que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecarás. Então, como que será que a gente deve orientar a nossa vida para isso? Porque a gente lê a passagem, mas o bonito é você meditar e tirar um suco e propor uma ação, né? A reflexão e a ação disso. Porque olha que bonito que vai, né? Em tudo que fizeres. Então, ele está falando das ações dos atos humanos. Exato. Em tudo o que fizeres. Lembra-te do teu fim. Qual que é o fim? A morte. O fim do homem é a morte. E jamais pecarás. Então, é muito bonito quando você vê, por exemplo, as máximas dos santos. São Luís Gonzaga. Em tudo, não. Calma aí. De que isso me vale para a eternidade. Uhum. Então, ela é muito parecida com essa máxima. De que isso me vale para a eternidade? Bom, eu vou fazer isso. Não, eu vou amar a minha mãe. Me vale para a eternidade? Vale. Eu vou fazer uma oração. Me vale para a eternidade? Me vale. Eu vou fazer uma caridade para um pobre que está necessitando. Isso me vale para a eternidade? Sim. Eu vou dar um conselho bom para uma pessoa que está padecendo uma dificuldade. Me vale para a eternidade? Sim. Eu vou na Santa Missa amar o nosso Senhor, comungar devidamente em estado de graça, participar do mistério. Me vale para a vida eterna? Sim. Mas o que não vale? E o que não vale? É ali justamente na hora que vem a tentação que a gente deve refletir. Né? Isso me vale para a eternidade? E o que acontece, Hélio? O Santo Afonso dizia que na hora da tentação, ela é tão tenebrosa que o demônio obscurece a nossa inteligência. Então, por isso que a Sagrada Escritura vai dizer lá em São Mateus 22:41, orai e vigiai. Por quê? Porque a carne é fraca. A carne é extremamente fraca. E o homem, ele tem que saber do que ele é feito e entender o que nosso Senhor disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. E por isso que assim, tudo o que fizerdes, que vai dizer Eclesiásticos 7:40, o homem tem que colocar a vigilância e a oração. Porque se a pessoa, Hélio, ela não tem a vida com oração e com vigilância, ela não consegue viver essa palavra, Hélio. Porque ela não vai ter luzes, ela não vai nem pensar nos atos dela. Quem não reza não sente saudade do paraíso, quem não reza não sente temor a Deus. Exato. Então, assim, ó, vamos... em tudo que fizeres, lembra-te do fim e jamais pecará. Que conselho que você dá, assim, Hélio, para nós que estamos aqui na live, para vivermos bem esta palavra aqui, para conseguir colocar em prática, né, pessoal? Porque nosso Senhor disse, lá em São Mateus 7:24, aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A virtude da prudência, ela tem 4 requisitos básicos. A primeira é a reflexão. A reflexão. A segunda é o juízo de valor. A terceira é a ação e a quarta a execução. Então a virtude da prudência está destinada a nos levar à maneira comedida de agir. Então, como que eu devo agir? Em cima da palavra, cumprindo-a. Como que você pode nos contribuir aqui com isso, Hélio? Então, antes, eu acho que o que vai nos ajudar a gente fixar isso na mente, sem nenhuma dúvida, é a meditação, né? Tanto que quando a gente fala assim, em tudo que fizeres, quanto mais eu meditar sobre essas realidades das máximas eternas, mais isso vai estar gravado mesmo, né? Assim, no meu coração, no meu pensamento, e aí a gente começa então a realizar esses atos, né? Porque é exatamente aquilo que Santo Antônio Maria Claret dizia, né? São 3 realidades para ser salvo: ter a eternidade na mente. Como é que eu vou ter a eternidade na mente? Meditando sobre essas questões da eternidade, né? Da morte, do céu, do inferno, do purgatório. E depois ele fala ter Deus no coração. E ter Deus no coração através da meditação, fazendo da nossa vida uma própria oração, até para viver aquilo que nós rezamos na missa. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. E aí quando eu tenho Deus no coração, a eternidade na mente, eu terei o outro passo que ele fala, que é ter um mundo debaixo dos pés, sabendo que tudo aqui vai passar, né, que tudo acaba com a morte. Então eu acho que é a meditação que ajuda a gente fixar. Acho que quanto mais eu meditar e ter a eternidade na mente, no momento da tentação, será mais difícil do demônio obscurecer isso, para que eu venha esquecer dessas realidades das máximas eternas, né? Pelo menos eu vejo mais por esse lado. Então, quer dizer, Hélio, então, por essa fala, se percebe que o homem moderno
ele tá um pouco afastado disso, né? Uhum. Porque o que acontece, Hélio? A gente percebe, eu tava até com escrito aqui, que o padre dizia assim, ó, que eu achei assim interessantíssimo, né? Como sempre covardes que somos, gostamos muito de discursos alegres e doces, Uhum. de cristianismo falso, feito de falsos aleluias e hosanas. Uhum. Hélio, eu não tenho nada como você ser empreendedor. Imagina, cara, pelo amor de Deus, gente, o Hélio tem 5 filhos. Você acha que comprar fralda para 5 filhos, pagar conta, as despesas da vida, é caro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa honrar, né, com os nossos deveres, por quê? Porque somos pais. Agora, eu não tenho nada contra ser empreendedor. Houve vários santos na igreja que foram empreendedores. Eu também quero. Eu tenho uma editora, eu quero trabalhar, eu quero rentabilizar, eu quero poder ajudar a minha família. Mas assim, Hélio, eu percebo que esse discurso ele vai tomando conta de uma tal maneira das pessoas que ninguém consegue pensar mais nada do que sucesso, né? Do que ter uma vida financeira bastarda, do que poder ter um certo conforto, viagens, uma casa bonita, um carro... Não que não pode, entende, Hélio? Exato, Eu não estou dizendo que... Mas é só nisso. É só nisso, né? E aí eu lembro até de São Felipe Neri, acho que ele era um santo assim, meu Deus do céu, ele chegava e batia nas costas, e aí, meu caro, está pensando no paraíso? Então, quer dizer, tentava lembrar as pessoas. Um dia um jovem passa assim no meio de uma multidão e fala para o Padre Pio, nos diga uma palavra, aí o Padre Pio olha para ele e fala assim, ó, salva a tua alma. Então, nas aparições de Nossa Senhora, sempre é trocado nessas questões, ela mostra o inferno, fala de castigo, pede penitência, pede oração, e parece que o discurso dos homens ele não vai por isso. E o problema, Hélio, o problema não é que é só no mundo, internamente dentro da igreja invadiu um secularismo maldito, satânico, diabólico, que impede isso, né? Então, por exemplo, você vai no cerco de Jericó, eu não tenho nada contra o cerco de Jericó, mas eu vou dar um exemplo. No cerco de Jericó, a pessoa está lá, ela vai pedir o quê? Ah, Senhor, eu quero te amar mais, eu quero ser mais santo. Não pede. Senhor, eu quero... Não é essas coisas, Hélio. Então você entende, Hélio, como que é necessário a gente falar isso daí? Por quê? Porque é o que vai acontecer, é inevitável a morte. E depois da morte, onde que nós iremos passar a nossa eternidade? Então isso que você falou, Hélio, é super pertinente. E aí agora, indo para essa outra parte da nossa pregação, eu quero falar daquela frase de Santo Agostinho, né? É melhor a gente fazer uma visita no inferno em vida que depois dela. Então, a primeira coisa que eu gostaria de contribuir aqui, Hélio, quem é que vai para o inferno? Quem é que vai para o inferno? São as pessoas que morrem em pecado e que não se arrependem. Uhum. Então, quer dizer, para nos santificar, nós temos um tempo determinado por Deus. Ele deu um tempo de 15 anos para São Domingos Sábios e deu um tempo de 91 anos para Santo Afonso Maria de Ligório. Você lembra, Hélio, daquela historinha de São Francisco de Jerônimo, que ele estava pregando numa casa? Lembro. Ocorre na sua? Eu lembro sim, que ele pregava sobre, acho que era até sobre o inferno mesmo. Arrependimento. Isso. Arrependimento. E aí havia uma prostituta, algo assim, né, que ficava zombando da palavra. Catarina. E não estava dando tanta atenção ali para a pregação. E aí ele fala, né, vamos ver de onde estará a sua alma daqui uns dias. E aí depois ele passando por ali, tá tendo um velório, tá lá a mulher no caixão, e ele vai lá, encosta nela, fala, Catarina, em nome de Jesus, me diga onde está a sua alma, né? E a mulher levanta e fala, eu estou no inferno. E aí é quando então gera profundo arrependimento, as pessoas começam a se confessar e a buscar viver no estado de graça, porque é exatamente isso que você falou, né? Não viver na graça de Deus é o que nos faz perder o céu, o paraíso, é o pecado, né? Como Adão e Eva pecou, perdeu o paraíso terrestre. Por um pecado também nós podemos perder o paraíso celeste, né? Então era mais ou menos assim a história. E aí, Hélio, uma coisa que eu gostaria de partilhar com vocês, que estão nos assistindo e contigo aqui, é a questão da liberdade humana. A liberdade humana. Eu fico pensando a graça que essa mulher teve em escutar, primeiramente, um santo pregar. Porque o protagonista dessa história, ele se chama São Francisco de Jerônimo, ele era um santo franciscano. Então, ela teve a graça de escutar um homem falar sobre arrependimento. O que é a pregação do arrependimento? É um convite de Deus à pessoa a modificar de vida. Deixa eu ver aqui, Hélio, se tem até uma passagem que é muito bonita na Sagrada Escritura, de
Crônicas 7,14. Quer ver aqui, ó? Olha que bonito, ó. Se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei sua terra. Doravante, meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar. Pois para o futuro, escolho e consagro este tempo para que meu nome nele resida para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nele para sempre. E ele vai dizer aqui, ó, quanto a ti, se andares na minha presença, como fez teu pai Davi, se puser em prática tudo o que prescrevi, se observares as minhas leis e meus preceitos, elevarei o trono da sua realeza. Então ele vai falar assim, ó, se humilhar, se procurar a minha face, né? Então quer dizer, ele vai escutar do alto do céu e vai sanar. Então arrependimento dá graças, arrependimento traz união com Deus. E o próprio momento ali para ela era para essa mulher ter feito exame de consciência, assim, ó, eu vou aproveitar, Deus está falando comigo. A misericórdia está vindo atrás de mim. A graça está querendo me alcançar. Mas e aquela passagem ali? De Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Então, o que aconteceu, Hélio? Ela morreu e foi condenada no inferno. Uma, porque ela não abriu o coração. Segunda, porque ela ficava zombando de Deus. Tem aquela passagem de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca, aquilo que o homem plantar e ela vai colher. E também aquela passagem de Sabedoria 1,12, não procureis a morte por uma vida desregrada. Deus é misericórdia ou não é? Ele falou para ela. Mas ela que não quis mudar de vida. Foi a liberdade dela. Ela poderia ter se arrependido, emendado os seus caminhos e começado a buscar Deus. Exato. Mas ela não quis. E aí, Hélio, como que fica essa questão? É a liberdade humana. Exato. Foi até interessante, antes de você falar sobre isso, que esses dias preparando ali uma aula sobre o tratado, que eu explicava o termo tratado, eu vi, existe uma encíclica do Papa, acho que é Leão XIII, se eu não estou enganado, que ele fala sobre a questão da liberdade humana. E ele cita Santo Tomás de Aquino dizendo que quando uma pessoa diz que usa a liberdade humana para pecar, isso não é liberdade. Ele diz que isso é um abuso da liberdade, né? Inclusive, Santo Agostinho vai até falar que Adão foi o primeiro libertino, ou seja, foi o primeiro que abusou da liberdade de Deus, porque ele fala assim que Adão achou que poderia viver sem a dependência de Deus. Então, assim, a verdadeira liberdade humana que essa encíclica traz é quando a gente opta por fazer aquilo que é bom, né? Então, liberdade não significa que a gente pode sair fazendo o que a gente bem quer, ou bem entende, ou pecar. Isso aí, nos conceitos cristãos, isso aí já é, então, libertinagem, né? Então, assim, tem muita gente que, às vezes, se perde por essa questão, né? Acha que liberdade, eu sou livre até para pecar, eu sou livre para fazer isso, aquilo, não é. E aí, lá em João 8, 34, se eu não estou enganado, está dizendo que todo aquele que peca é escravo do pecado, né? Por isso, então, que o Santo Tomás de Aquino diz que optar pelo que é mal não é liberdade, mas isso é uma libertinagem, isso é abusar da liberdade de Deus. Então, eu preciso entender, de fato, o que é a liberdade, né? Porque é uma das coisas que eu vejo que realmente o povo se perdeu muito nesse conceito. Pessoal, você está percebendo o que está acontecendo aqui nessa live? Ninguém fala da própria cabeça. A gente vai buscar na tradição da igreja, a gente vai buscar em Papa Leão XIII, a gente vai buscar em Santo Tomás de Aquino, nós vamos buscar em Santo Agostinho, eles são os nossos professores, nós somos meros alunos, queremos aprender com os doutores que receberam uma iluminação tal e passar para você, que é a nossa família católica. Nós somos uma família católica, apostólica, romana, e orientar a cada um de vocês que vem aqui, porque é muito sério ficar fazendo uma live, né? A gente está se propondo aqui 13 dias de conteúdo para direcionar vocês. E aí, quando o Hélio foi falando, me vinha muito aqui aquela palavra, Hélio, de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Olha que bonito. Ó. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Exato. Entendeu? Então, quer dizer, em Gálatas, capítulo 5, no versículo 1, vai dizer assim, ó, para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Né? Então, Jesus nos liberta. E aí ele vai falar aqui, ó, vós, irmão, foi chamados para a liberdade. Não abuse dela. Então, quer dizer, a liberdade em que nós temos é estar preso na cruz com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, olha, quando você falava desse negócio do pecado, eu lembrei de uma outra
passagem da Sagrada Escritura, Eclesiástico 15, 21. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal e a ninguém deu licença para pecar. Olha, Hélio, que forte isso, meu Deus do céu. Não, exatamente. E aí a gente... E uma das coisas que eu até achei interessante, assim, que você vê que o próprio catecismo fala, né, que quanto mais a gente pratica a justiça, mais nós seremos livres, e o que o Santos ia fundamentando. Então, assim, a nossa liberdade, Andes, está exatamente nisso que você falou, está aprisionada em Cristo, né? Por quê? Porque o Evangelho é claro, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E, então, assim, quando nós estamos presos nesse, que é o caminho, a verdade e a vida, e ele também, além disso, o que está escrito? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Cristo. Então, quanto mais eu estou em Deus, que é o que eu achei legal, foi a aula que eu fiz explicando sobre o termo escravo, né? Então, quanto mais eu for Aonde escravo, que tem essas aulas, Hélio? tá Aonde que estão essas no aulas meu para o nosso canal no público YouTube. poder acompanhar? Então, no meu canal no Ó, YouTube. pessoal, essas aulas que o Hélio fez aí deve estar um primor, hein, ó, Hélio, em cima disso daí que você está falando aí. Acho que é super interessante para que o povo possa depois estar assistindo, hein, Hélio? Você falou sobre tudo isso daí que você está passando para nós? Na quarta aula, sim, que aí eu falei sobre o termo escravidão, e aí eu mostro nessa aula que quanto mais eu for escravo, mais eu serei livre. Porque eu estou me consagrando e me escravizando àquele que deu a vida para que eu tenha a liberdade, né? E aí ficou até bem interessante. Quem quiser pode estar entrando no YouTube e estar procurando lá essa aula, né? Que a gente fala exatamente aí sobre esse assunto. E aí quando o Hélio vai falando sobre o pecado, em cima dessa passagem de São João que ele disse, 8:34, que é muito verdade, o meu diretor espiritual, ele chama Padre Jonas Lisboa, né? Ele é da administração apostólica, São João Maria Vianney, ele é muito chamado para estar indo para hospitais. E aí ele foi lá no hospital e viu um homem com uma medalhinha de Nossa Senhora do lado e ele percebeu que o homem não tinha tanto tempo de vida. E ele chegou e falou assim, ô meu caro, você é católico? Sim, sim, sou muito católico. Falou, se você não quer confessar? Falou, não precisa. Aí foi uma vez. Aí na segunda vez ele passa de novo. Oi, meu senhor, tudo bem e tal? O senhor falou que era muito católico. Não, sim, sou muito católico. O senhor não gostaria de se confessar? Falou, não. Aí na terceira vez, quando ele passa lá no leito, o homem já não estava lá, ele tinha morrido. E aí eu fico pensando, o cara falava que era muito católico, estava com a medalhinha de Nossa Senhora do lado, e ele desprezou os sacramentos, uma visita que Nosso Senhor fez ali na hora. Nossa Senhora deve ter lutado com tudo. O lance é que algumas pessoas, elas, assim, pecam, algumas pessoas pensam, eu peco, mas depois eu confesso. Só que as pessoas, elas precisam compreender, Hélio, que o pecado, a confissão, ela perdoa o pecado, mas não o efeito, não a consequência daquilo. E um dos pecados, e uma das consequências do pecado, que diz Santo Tomás de Aquino, é justamente o enfraquecimento da vontade. A pessoa, ela não fica mais com aquela fortaleza de resistência. Ela vai cometendo, aí tem aquilo que o Santo Afonso diz sobre o hábito. A pessoa, ela se habitua ao pecado e às vezes não precisa nem mais o demônio ficar tentando a pessoa, Hélio, porque ela já está tão enfraquecida por repetir tantas vezes aquilo que ela fica vulnerável. E aí por isso que os santos, Hélio, tinha aquelas máximas, antes morrer que pecar. Não, e é interessante você falar isso, porque quando a gente começou a falar aqui de abusar da misericórdia, aonde eu queria chegar, né, de libertinagem, é abusar da liberdade, é abusar também da misericórdia, né? É até uma frase que eu estava pensando, alguém escreveu aqui, que Santo Afonso fala que a misericórdia de Deus é para quem teme, não para quem abusa dela. Então, assim, é um grande perigo isso, e o próprio Santo Afonso, como é que é? Na preparação para a morte, isso, ele cita Santo Agostinho dizendo que o diabo ele age com duas maneiras para nos perder. Ele nos enche de esperança e depois nos leva ao desespero. Nos enche de esperança em que sentido? Para que eu peque. Peque, Deus é misericordioso. De fato, Deus é. Mas depois ele nos leva a um desespero, né? O desespero que... E eu acredito que isso foi o que ele fez na vida de Judas. Talvez Judas estava cheio de esperança. Vou negar aqui, Deus é misericordioso, pode... mas depois levou ele a um desespero, a tal ponto que a gente sabe como terminou ali a vida de Judas, né? Então, assim,
E nessa questão de que até essa live nossa, talvez nós não vai conseguir falar tantas coisas aqui sobre o inferno, mas até esta live, pregação, live, seja o que for, sobre o inferno, gente, é a misericórdia de Deus. Porque quem mais foi propagadora da Divina Misericórdia, senão Santa Faustina? E o diário dela está recheado de visões, de falas sobre o inferno, porque o povo às vezes acha que uma pregação ou relembrar o povo, como Nossa Senhora nos relembrou em Fátima que o inferno existe, que isso não está aí a misericórdia de Deus, mas muito pelo contrário, aí está sim também a misericórdia de Deus, né? Exatamente para que a gente nem caia lá. Ô Hélio, em cima disso tudo que você está falando, eu vejo assim que o que precisa se ter uma consciência, na verdade, é como romper com o pecado, né? O que você sugere, porque tem pessoas assim falando assim, é muito difícil sair do pecado, comentando aqui. Uhum. O que você dá de sugestão? Você fala uma coisa, eu falo outra, eu quero deixar para você dar a sua primeira sugestão. É porque assim, você vê, por exemplo, o Filoteia de São Francisco de Sales, ele fala assim, sei lá, se no início tá muito difícil, então assim, eu vou fixar em quem? Em lutar primeiro contra o pecado mortal, depois que eu venço o mortal, eu vou vencer o venial, né? Então, ou seja, se eu acho que a gente deveria fazer um exame de consciência, né? Anotar no papel, sei lá, qual é o pecado que eu vejo que eu tenho sido mais escravo dele, pecados graves que eu preciso abandonar com urgência. E aí colocar ali no papel e fazer exatamente aquilo que você citou naquela passagem. E aí eu vou pegar isso, eu vou meditar, vou ver aonde eu preciso mudar com urgência, qual é o pecado que eu tenho cometido que tanto tem agravado o coração de Deus, e aí eu vou me humilhar na presença de Deus. Eu já sei que sozinho eu não posso nada, mas tudo eu posso nele, né? Como você também já citou, sem mim nada podeis fazer. Então eu vou me humilhar diante de Deus, pedindo a graça de vencer, e aquilo, Anderson, que talvez você pode concluir aí, que é fundamental para vencer o pecado, é a oração, porque Santo Agostinho fala que Adão pecou porque não recorreu a Deus na hora da tentação, e fugir das ocasiões do pecado, porque se a gente não fugir das ocasiões do pecado, aí de fato fica muito difícil a gente conseguir vencer os pecados. Pessoal, essas dicas que o Hélio disse, elas são extremamente primorosas. Então, quer dizer, a oração obtém a luz, obtém a graça, a fuga das ocasiões do pecado. Eu já tinha até pegado essa passagem aqui, Hélio, para estar colocando. Muito obrigado por ter colocado ela. Na verdade, tem aqui algumas passagens sobre isso, né? Uhum. Converte ao Senhor, abandona os teus pecados, ora diante dele, diminui as ocasiões, que é no Eclesiastes 17, 21 e 22. Também tem uma outra passagem aqui, onde que vai falar, Eclesiástico 21, filho, pecaste, não o faça mais, mas ore pelas tuas faltas passadas para que sejam perdoadas. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se der... entendeu? Então, quer dizer, tem isso, tem a devoção à Nossa Senhora, a comunhão frequente. Exatamente. E aí, eu quero trabalhar melhor com isso, porque em outra live, porque quando Nossa Senhora chega e fala assim, Hélio, viste o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Aí eu quero trabalhar nisso e na verdade, as armas para nós lutarmos. Mas assim, Hélio, eu quero verdadeiramente ainda continuar aproveitando a sua presença conosco aqui, né? Porque a gente fala do inferno, do inferno, do inferno, do inferno, e aí, né, eu falei do São Francisco de Jerônimo, tem aqui várias histórias, o rapaz que não perdoava, o Papa na época de Santa Brígida, a má confissão lá com a questão do Padre Pio, e tantas outras coisas. Mas o que eu queria, assim, Hélio, aproveitar ainda, né, nessa live, para estar falando com vocês, Hélio, o que um condenado no inferno ele vive? A primeira coisa que eu quero contribuir aqui, Hélio, aí eu deixo você falar, é que o inferno, ele é um lugar que ele só tem porta de entrada. Ele não tem porta de saída. Então, assim, o pavoroso do inferno é que ele é eterno. No momento em que nós falamos aqui agora, no momento em que nós falamos aqui agora, tem almas que estão lá há tanto tempo. Há mais de 1000 anos, 2000 anos, e o inferno dela está apenas começando. Ela nunca vai sair de lá.
Nunca ela vai sair de lá. É pavoroso, ele só tem porta de entrada, né? Então, pensa bem na intensidade do fogo do inferno. Já vou passar para você, Hélio, só contribuindo aqui com essa fala, porque como a gente tinha conversado no WhatsApp, você preparou um pouquinho, né, sobre isso daí no Preparação para a Morte. Mas o que eu queria dizer para vocês, né, é o que Santo Afonso diz. Se nós não conseguimos colocar a mão em cima da vela durante 2 minutos, como que a gente vai conseguir suportar o inferno por toda a eternidade, se o Santo Agostinho disse que o inferno da terra, comparado com o do inferno, é como um fogo pintado num quadro. Você imagina, você está numa fogueira, você vai lá, você sente o fogo, você coloca a mão, você se queima, você se joga, você morre. Né? Comparado com o fogo do inferno, é como um quadro, ele não é real, ele é uma pintura. Né? Então você pega um quadro, você põe a mão, aqui eu tenho um quadro da minha família, aqui, ó. Está representando a minha família, mas se eu pôr a mão, eu não toco na minha esposa, não é uma realidade. Então, quer dizer, lá no quadro você põe a mão, você joga, não acontece nada. Então, a comparação que Santo Agostinho diz, né? Agora você fica imaginando uma coisa, Hélio, uma coisa que assim que é terrível. Se você pega, teve um prédio, pô, você pode ver outras coisas, mas por exemplo, teve um prédio aqui em São Paulo, Hélio, que há muito tempo atrás ele incendiou, ele chamava Joelma. E quando as pessoas elas começaram a filmar, né, o que estava acontecendo, a coisa mais comum era o quê? A pessoa que estava no andar mais alto, ela começava a vir correr e se jogar. Meu Deus. Chegava no chão, se espatifava e morria. Por que ela se jogava? Era porque ela não aguentava a temperatura, aquela quentura que estava lá dentro. Ela sabia que ela ia morrer. Então ela prefere se jogar de uma altura grande, saber que ela vai ser espedaçada, que os membros dela vão ser destroçados, que o corpo dela vai ficar todo cheio de hematomas, que vai destroncar a cabeça, tal, do que ficar no meio do fogo natural. E o que acontece que muitas vezes falta para nós prudência, né, sabedoria, vigilância, de saber que por um pecado a gente pode ir para lá e na hora, muitas vezes que estamos ali, a gente não consegue refletir muito bem sobre isso, né? Então, por que é tão importante a gente meditar, né? Porque tem a pena dos sentidos e a pena do dano. Essa daqui é a pena dos sentidos, sendo que a do dano é muito pior. Só que a pena dos sentidos é bom para reformar costumes, para a pessoa pensar, Hélio, o que você tem para nos contribuir que os santos ensinaram? Como que é esse negócio do tempo, do sofrimento? Passa para nós aqui, Então, irmão. Anderson, uma coisa que mexeu muito comigo quando eu comecei a ler essas meditações de Santo Afonso, do livro Preparação para a Morte, é que ele fala assim, por exemplo, nós ficamos extremamente tristes como quando nós somos banidos ou rejeitados, por exemplo, de uma roda de amigos, né? Sei lá, você foi na casa dos seus parentes e ali você recebeu que você foi meio que rejeitado. Ele fala, se isso já nos dá uma tristeza, imagina ser banido do reinos do céu, né? É o que ele fala. Então, assim, e aí eu fico pensando tantas outras coisas. Por exemplo, quando a gente passa por um momento de aridez, de deserto, a gente fica completamente atribulado. Por quê? Porque nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Então, assim, nas meditações de Santo Afonso, uma das coisas que mexeu muito comigo foi isso. Porque, assim, gente, nós estamos aqui nessa live. Deus o livre e guarde. Imagina nós que já comungamos Jesus, já experimentamos Jesus. Deus o livre e guarde, né? Um dia se perdesse, saber que nós nunca mais sentiremos a Deus, né? Então, Santo Afonso fala que um dos maiores tormentos é esse, não sentir mais a presença de Deus. Então, nós já experimentamos tanto lendo a palavra, já experimentamos tanto em adoração, em momento de comunhão, em tantas outras coisas. Imagina viver a eternidade, uma vez que nós já experimentamos, não poder experimentar mais, né? Então, assim, isso mexeu muito comigo. E outra coisa que eu até queria ler aqui, a questão que o Santos fala também, de que a voz de Deus, né, no momento da sentença, apartai-vos de mim, maldito, e ides para o fogo do inferno. Santo Eusébio, ele fala que se a alma não fosse mortal, morreria de pavor só em ouvir isto. Então, essa questão também, sabe, de quando Deus nos chamar, quando nós estivermos diante dele, a questão do juízo. Por exemplo, Santo Afonso cita, eu não sei se ele cita outro santo, mas eu lembro que fala daquela passagem, quando foram prender Jesus, nós estamos à procura de Jesus. Jesus fala que era ele
os soldados caíram por terra, né? Aí ele fala, então imagina como que será quando nós estivermos diante dele e ele falar, sou eu, né? Então, assim, nós precisamos pensar nessas questões, meditar nessas questões, né? Do castigo, do dano, daqueles que se lamentaram por causa da perda do tempo e de que, de fato, aquilo ali é eterno. E aí eu entro aqui na frase de Santo Efrem, que dizia assim, os réprobos irão despedir-se dos anjos, dos santos, da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. Olha só que forte, gente. A Deus justo, a Deus cruz, a Deus glória, a Deus Pai e filhos, jamais nos tornaremos a ver. A Deus Mãe de Deus, Maria Santíssima. Imagina, gente, quando eu li isso daqui, foi algo assim que, meu Deus do céu, que brotam as lágrimas, porque assim, imagina nós, gente, ó, nós somos apaixonados pela Virgem Maria. Nós somos escravo dela. Deus o livre eu falar a Deus, mãe, para o meu anjo da guarda. Então, assim, nesses momentos de... Santa Teresa d'Ávila fala para usar da imaginação para rezar. E um dia desse eu, para rezar, foi até na comunidade, eu falei, gente, eu vou dizer imaginação, mas não é, fechar os olhos, o meu anjo da guarda está comigo. E aí eu comecei a, sabe, assim, eu entrei numa oração tão bonita que eu fiquei pensando, gente, como que fica o nosso anjo da guarda quando ele nos vê pecar? Como que fica o anjo da guarda quando ele vê, assim, aquela pessoa que morre e foi condenada? Né? Mas, ao mesmo tempo, a alegria do anjo quando me acompanha à missa, porque isso me leva ao céu. A alegria do anjo quando vê, assim, assistindo a nossa morte, a gente vê a alegria de ir para o céu. Então, assim, gente, nós precisamos meditar muito sobre isso. Para que Deus nos livre para que um dia nós não possamos dizer isso. Dar adeus para nossa mãe, para nunca mais vê-los, né? Então, assim, antes, isso mexeu muito comigo e eu queria colocar aqui, né? Deixar você também nos dizer algo. Na verdade, se eu puder continuar um pouco aqui, Hélio, se tiver mais alguma coisa para falar, pode continuar. Então, assim, outra coisa que é difícil, né? Por exemplo, até para a gente se livrar dessa questão mesmo do inferno. Gente, por que que Jesus se fez homem sem deixar de ser Deus? Né? Para nos salvar. E aí uma das coisas que vai ser um grande tormento, diz aqui no Preparação para a Morte, Jesus na segunda vinda vai vir na forma humana, para que os condenados vejam que Deus se fez homem para nos salvar, e nós mesmo assim não optamos pela nossa salvação, né? Então, assim, sabe, esses dias eu falava aqui numa pregação, se eu não me salvar, gente, é a mesma coisa de eu jogar o sacrifício de Cristo no lixo. Então, assim, nós estamos falando dessas meditações que são fortes para quê? Para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Para que nós possamos, de fato, viver a eternidade com Deus no céu, né? E tem tantas outras coisas, assim, que os santos vão colocando que... Por exemplo, Santo Agostinho fala que no dia do juízo ali particular, o juízo universal, enfim, os demônios vão olhar para Jesus e vão dizer, ó justíssimo juiz, dai-me a mim aqueles que são meus e que não quiseram ser teus, né? Então, assim, pelo amor de Deus, a gente precisa abraçar a nossa salvação de uma vez por toda. Nós não podemos brincar com o negócio mais sério da vida, que é a salvação, como diz o próprio São Felipe Neri, o homem que não procura a sua salvação está louco. Então, essa mensagem de Fátima, para nos lembrar do inferno, para nos privar de cairmos nele. Porque também, Hélio, no livro da Preparação para a Morte de Santo Afonso, ele vai falar sobre a questão dos padecimentos dos sentidos, né? Ah, sim. Então ele vai falar sobre o olfato. Então ele vai falar assim, ó, eu não sei que edição que você tem, Hélio, essa daqui é da minha editora mesmo, né? Eu não sei se você sabia, mas eu tenho também esse livro aqui lá na Editora Imaculada. Sei, se o pessoal se interessar, gente, o nome desse livro aqui é Preparação para a Morte, editorimaculada.com.br, é um livro muito bom. E aí, na página 196 aqui, ele vai falar assim, Hélio, o olfato padecerá o seu tormento próprio,
Né? Seria insuportável se nos metêssemos num quarto acanhado onde estivesse um cadáver em putrefação, né? Nossa, sério, isso daqui é uma das coisas que eu meditei demais. Nossa, eu ficava me imaginando, eu tentava procurar toda espécie de cheiro nauseabundo que poderia mais me provocar náuseas para entender isso daqui, né? E o condenado deve ficar sempre entre milhões de réprobos, que na verdade são os condenados, vivos para a pena, mas cadáveres hediondos quanto à penitência que exalam, a pestilência que exalam. Aí tem aquela parte, Hélio, que é muito conhecida, que a gente já falou sobre isso daqui, que São Boaventura dizia que se um só condenado saísse do inferno, ele seria suficiente para matar todos os habitantes da face da terra inteira. Então você imagina, né? Se tem um animal morto ali, um corpo de um cadáver, o cheiro sobe, as pessoas que estão ao redor sentem-se incomodadas, imagina o corpo de um condenado. Mas ele seria suficiente. São Boaventura é um doutor. Né? As luzes que eles têm seria suficiente para matar pessoas do mundo inteiro. E aí ele vem aqui, e depois o Santo Afonso também, ele comenta sobre o fogo, né? E aí ele vai falar que o São Vicente de Ferrer vai dizer que a pessoa vai ser atormentada não só pelo fogo, mas pela intensidade do fogo e pela intensidade do gelo. Né? E ele vai falar assim, a razão consiste em que o fogo da terra ele foi criado para utilidade nossa, ao passo que o do inferno foi criado expressamente para o castigo. Né? Olha que coisa que vai estar dizendo aqui. E o que eu acho bonito são as exortações. Vai dizer São Pedro Damião, dirigindo-se, né, ao povo que o dizia. Ele vai falar assim, vai, voluptuoso, continua a satisfazer a tua carne, que virá um dia em que as tuas impurezas se converterão em ardente pés dentro de tuas entranhas e se tornarão mais intensa e mais abrasadora a chama infernal, né, que há de se arder. Dizem assim que o inferno, Hélio, é o corpo inteiro, não é a parte externa, é tudo, inflamado de um fogo. E ainda o Santo Antônio de Pádua chega a dizer, Hélio, que o Deus no inferno ainda exerce a sua misericórdia, porque o fogo, ele poderia ser mais brando ainda. Nossa Senhora. Né? Aí o São João Crisóstomo vai dizer aqui, ó, se disseres 1000 infernos de fogo, não, deixa eu ver, não, acho que isso daqui é a outra parte, desculpa, não. É a outra parte, mas eu tô querendo catar um gancho, Hélio, aqui no que você falou, que eu fiquei muito emocionado quando você falou de Nossa Senhora, meu Deus do céu, Hélio. Quando você falou aquilo, me bateu um tremor na alma, assim, tchau, Nossa Senhora. Nossa. Nunca mais, naquela hora eu fiquei emocionado, meditando aqui. Agora, o que é interessante, Hélio, é que as pessoas, elas acabam se assustando mais quando a gente fala do inferno, da natureza do fogo, porque é o que mais impressiona. Mas não tem comparação, Hélio. A pena dos sentidos com a perda do dano. O dano do inferno é que lá não vai ter a mínima graça. Uhum. Não vai ter a mínima luz, não vai ter anjo, não vai ter presença de Nossa Senhora como ela vai visitar no purgatório, não vai ter sufrágio como tem no purgatório, não vai ter a visita do Arcanjo Miguel, não vai ter a igreja militante regendo pela igreja padecente, não vai ter mais nada ali, a falta da virtude da esperança ela é eliminada. E aí, que eu gostaria de comentar também com você aqui, Hélio, um pouquinho dessa questão da perda do dano, porque Santo Afonso vai dizer aqui, ó, todas as penas referidas, nada são em comparação com a pena do dano. As trevas, a infecção, o pranto, as chamas, não constituem a essência do inferno. O verdadeiro inferno é a pena de ter perdido a Deus. E aí ele vai comentar assim, ó, dizia São Bruno, multipliquem-se os tormentos, contanto que não se prive de Deus. E São João Crisóstomo, se disseres 1000 infernos de fogo, nada dirás comparável à dor daquele. Santo Agostinho acrescenta que se os condenados gozassem da visão de Deus, não seria tormento algum. E o próprio inferno se converteria em paraíso. Hélio, a pena do dano de não ter a Deus, dessa questão que você falou, imagina no tribunal escutar, apartai-vos de mim maldito, né? A Deus. Olha, Hélio. Não, isso aí é muito... O Instagram tá colocando como restante 21 segundos, o quê? Que vai terminar aqui, Hélio? Aí acaba. E aí, como que a gente faz?
Aí qualquer coisa encerra aí, se você quiser salvar essa e iniciar outra só para nós concluir alguma Pera aí. coisa. O instante que... Pera aí. Não acredito, pessoal. Só para a gente poder, né, nos despedirmos de vocês aqui. Tava com 100 e poucas pessoas na live aqui agora. Não sei se vai todo mundo conseguir entrar. Pera aí rapidinho, deixa eu convidar o Hélio para entrar aqui de novo aqui, ó, com a gente aqui. Oi, Passou Hélio. rápido, né? Nossa Senhora. Nossa senhora, cara, deu 1 hora de live, eu nem vi. A única coisa que eu fiquei aqui extremamente chateado, Hélio, é que não salvou a live, cara. Se deu o botão lá, eu nem vi, entendeu? E agora eu fico pensando, pessoal, vocês que são bons de internet aí, a gente consegue salvar uma live estando no Stories? Eu não queria perder essa live por nada, eu achei que foi muito boa, Hélio. Pois é. E tinha que ser logo a live sobre o inferno, né? Nossa, Hélio, eu não sei porque não me deu a opção salvou, eu dei compartilhar, eu não Mas percebi direito, mas que... você conseguiu compartilhar? Quem tiver conseguido compartilhar, aí arruma um aplicativo, é possível salvar depois. Você acha que é mesmo, Hélio? É sim. O Celito até fez isso com aquela que eu fiz com ele. Mano, nossa, que consolo que você me deu aqui agora. Ó, todo mundo dizendo aqui, a sua live foi maravilhosa. Pessoal, eu só vou fazer mais se vocês responderem aqui, me dê um feedback. Você acha que vale a pena eu fazer uma live por mês com ela aqui com vocês? Quero ver a resposta de vocês aqui, hein? Sim ou não? Vamos lá, velho, se o povo gostou mesmo da live. A Eita, proposta é aí, ó. Vocês acham que eu devo fazer uma live por mês assim com o Hélio? Vamos ver. Top, vamos ver o que o povo vai falando, né? Infelizmente a gente estava ali continuando, terminando, Hélio, mas depois que a gente encerrar a live aqui, Hélio, você me... eu tenho que ter... Gente, desculpa que eu estou falando isso daqui, porque eu sou extremamente... eu tenho dificuldades para lidar com essa questão de internet. Hélio, eu preciso ter o aplicativo ou você tendo, você consegue salvar? Não, eu acho que eu tendo, eu consigo. Eu vou ver isso aí depois. Eu pergunto pro Me Celita. ajuda, porque você Não, é muito melhor do que eu para fazer coisa de internet. Eu sou meio lerdão, cara. não, eu vou procurar no. A gente tem aí o YouTube que ensina essas coisas também, mas vai dar certo, fica tranquilo. Então, Hélio, a gente estava terminando. Ó, o pessoal falando ali, teve um menino que falou que foi a melhor live até agora, hein? Então, pessoal, se vocês estão gostando mesmo, compartilhem, entendeu? Para que a gente possa cada vez mais tá levando esse tipo de informação. Também esse pessoal que gostou da live, gente, ela vai ficar salva nos stories. Então vocês podem depois estar compartilhando com outras pessoas para que elas possam receber o mesmo benefício que você, o mesmo conteúdo que você recebeu agora, né? E sem dúvida alguma, pessoal, siga o Hélio, porque eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado com o conteúdo dele. Eu coloquei lá na minha postagem. É o meu pregador preferido. Eu falei para vocês que viria coisa boa. Eu não chamo aqui pregador que eu não confio, entendeu? Tem gente que fica solicitando tal. Olha, eu só chamo quem eu confio, né? O Hélio, o Celito, alguns outros amigos nossos assim tal. Mas assim, foi muito bom, né, ter a sua presença aqui, Hélio. Nossa, maravilhoso. A gente vai estar conversando mais para a gente estender um pouco mais essas possibilidades de fazer essa live. Obrigado por tudo com o que você contribuiu, né? Teve um dia que a gente estava no evento, pessoal, em Brasília, e aí eu cheguei para Hélio e falei assim, Hélio, eu tenho que fazer uma pregação sobre a Santa Missa, né? Então vamos fazer juntos? A gente não tinha preparado nada, Nada. mas como eu disse para vocês, pessoal, a gente tem muito a nossa estreitíssima, não, a nossa, bom, o estreitamento de alma nossa é muito grande, a Uhum. gente lê muitos livros parecidos, tem uma mentalidade muito parecida. Essa pregação nossa sobre a Santa Missa, ela tem, Hélio, assim, no YouTube, alguma coisa assim ou não? Eu acho que eu ainda tenho ela no computador, eu não sei se tem no YouTube, mas eu acho que tem antes, alguém colocou. Não sei, tem que Então, olhar direitinho. aí o que aconteceu? A gente foi lá e fez uma palestra ao vivo, né, sobre
essa questão da Santa Missa ficou muito boa e a gente não tinha nem se preparado. E aqui foi a mesma coisa. Eu liguei para ele e falei, é o seguinte, né? Vamos fazer uma live junto e tal. Aí eu falei do tema e, assim, pessoal, a conversa que nós tivemos foi assim, trocando o áudio rapidamente e nem falamos, ó, você vai falar isso, eu vou falar aquilo. Eu falei, não, deixa a coisa acontecer, porque como a live sobre... Não, a live não, a pregação sobre a Santa Missa fluiu, eu também creio que a nossa live vai fluir. Então, Hélio, o povo aqui deu sinal, deu joia, pediu para fazer mais live, e depois eu converso com você para que você possa retornar conosco aqui e contribuir, né, para que as pessoas possam ter mais conhecimento da fé. Agora eu vou deixar as palavras para o Hélio aí, pessoal, aí depois eu me despeço de vocês junto com ele. Não, amém. Ô, Anderson, para mim também foi um prazer, é sempre uma alegria estarmos juntos, é sempre uma alegria para o meu coração servir a igreja, servir Nossa Senhora, servir Nossa Senhora ao teu lado. Seu ministério me ajuda muito, né? Sempre me levou para Deus e até hoje leva, e para mim vai ser sempre uma honra muito grande fazer parte dessas lives aqui, né? Agradeço a oportunidade e também quando a gente faz essa live é interessante que atinge o seu povo e o meu povo. Então, quem já está me seguindo aqui, que não conheceu antes, que eu acho meio difícil alguém não conhecer esse homem, né? Que também possa segui-lo para ser beneficiado aí pelas lives, pelas postagens, porque é aquilo que o Anderson falou, né? Tudo que a gente faz aqui no Instagram, Facebook, YouTube, seja o que for, a nossa finalidade é sempre levá-los todos para Deus, tá bom? Um abraço, salve Maria para todos, obrigado àqueles que participaram da live. E aí até uma próxima vez, assim, se Deus nos permitir. Tá, na próxima live a gente vai falar da esperança, né? É que, na verdade, eu só queria fazer esse fechamento, Léo, Hélio. Por isso que é importante as pessoas seguirem, porque agora a gente falou sobre o inferno, mas sim. Aí a gente depois vai falar sobre a consagração à Nossa Senhora, né, e como ser livre disso. Então, quer dizer, eu quis dar a oportunidade para falar essa live sobre isso, aí na próxima a gente vai falar, né, claro, com certeza, sobre essa questão da devoção à Nossa Senhora, como que a devoção à Nossa Senhora nos livra de lá. Então, pessoal, não fique sem esperança não, é porque a gente quis colocar isso daqui, tá bom? Então a gente vai encerrar com uma Ave Maria, eu faço a Ave Maria, o Hélio Santa Maria, e nós vamos nos despedindo de cada um de vocês, rogando que vocês possam ter uma semana abençoada, cheio de bênçãos e graças e de frutos na vida de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ô, Hélio, desculpa, antes disso, eu esqueci dos nossos propósitos, Hélio, que era do desafio, tá? A gente faz os desafios. Bom, o desafio é, se você puder, fazer uma breve meditação sobre alguma coisa, né? Sobre o inferno, sobre o pecado, sobre o julgamento. Então você faz aquilo que Santo Inácio de Loyola dizia, né? Fica um pouco silencioso, faz a composição do lugar, imagina a sua vida diante de Deus, imagina você no julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Depois você medita sobre as penas do inferno, o sofrimento que é ficar lá, a eternidade, a pena dos sentidos, a pena do dano, né? E aí depois você faz um propósito, né, de reforma de vida, e se você estiver necessitando, você faça o propósito de fazer essa semana uma boa confissão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Coração Imaculado de Maria, do Rosário de Fátima, rogai por nós. Fique com Deus, amigos. Salve Maria, Deus abençoe. Amém.